20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A reflexão sobre a consciência negra na sociedade atual esteve durante muitos anos relacionada com o 13 de maio, Dia da Abolição da Escravatura. A partir da década de 60, passou a ter uma data especial, 20 de novembro, Dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Natalina, o Brasil ainda precisa encarar de frente que não somos todos iguais? O brasileiro não sabe ainda lidar com as diferenças? Pois é, na verdade, assim, ele não sabe lidar principalmente com as diferenças, não só as regionais, mas as étnicas, porque esse debate é um debate que sempre foi feito às margens, né? No Brasil é preconceituoso dizer que tem preconceito e, portanto, o debate do preconceito não é feito. A partir daí, todos nós somos iguais, mas nós não vamos discutir quem tem mais ou menos direito. O que é direito? Direito é quando você e eu, todos nós, temos as mesmas condições de acesso. Isso é direito. Privilégio é quando somente um grupo tem essas condições e os demais não têm. E, infelizmente, no Brasil, as leis sempre foi muito mais privilégio do que direito. A partir do momento que a gente tira o foco do privilégio e coloca o foco para o direito, ora, nós temos direitos de acesso, direitos iguais, e esse debate veio à tona, aquilo que até então estava submergido, ele vem à tona. Porque a discussão é, muito bem, tanto você quanto eu agora, vamos estar juntos, disputando os mesmos espaços. E, portanto, espaços que até então era privilégio seu, passa a não ser mais, ele passa a ser um direito de todos, e nós vamos fazer essa disputa no espaço. Como o debate nunca é às claras, nunca é de igual para igual, eu não gosto de você, Renata, porque você é branca, ou você não gosta de mim, Renata, porque eu sou negra. Não é esse debate que se faz. Não é esse debate que se faz. No entanto, no cotidiano, este debate, ele vem como ação concreta. Às vezes muito sutil, às vezes muito sutil, outras vezes mais imbatível, mas ele vem como ação concreta. Quando a população negra tem mais dificuldade de ter acesso a determinados cargos e postos de trabalho, quando as mulheres negras têm o salário, estão na base da pirâmide. Quando nós temos, por exemplo, pessoas dizendo matem um nordestino porque eu não quero o voto dele. Ora, esse debate é um debate que tem que ser feito. Nós somos todos brasileiros. Nós temos que ter os mesmos direitos, independente do espaço onde nós estamos. E aí, eu creio que os meios de comunicação têm uma grande contribuição. E qual é a grande contribuição? Porque muito desses preconceitos e muito desse racismo velado ou dessa discriminação velada vem pelos meios de comunicação, quando você tem as piadas, os programas humorísticos, as novelas, tudo isso feito de forma cômica e não de forma concreta e real. Justamente entre nós, as questões relacionadas às diferenças, elas não são vistas com tranquilidade, nem como algo desejável. A diferença é vista como algo provocado pela confusão, né? Então, por um castigo divino, nós somos diferentes, né? Então, a diferença, ela não é algo tranquilo, foi um castigo, ela é fruto de uma punição, ela é fruto da ira divina, né, sobre os humanos, e também produto de uma atitude prepotente dos humanos, né? Então, Deus castigou os humanos que queriam muito, né? Então, dividiu em várias tribos diferentes, em vários grupos diferentes, e é dessa maneira que a gente vê a diversidade humana. Pensando no Brasil atual, você acha que a discriminação racial está diminuindo? Eu acho que as formas têm mudado. A forma de ser racista, ela tem mudado. Até porque, com a questão do racismo ser crime inafiançável, que é uma questão extremamente importante, é lógico que os racistas passaram a esconder o racismo que têm.
E eu acho que a sociedade brasileira deve avançar em instrumentos de punição mesmo, porque não é possível que um Brasil que tem uma população negra do tamanho da nossa possa ser racista. Em 1910, marinheiros cansados de humilhações e surras de chibatas, castigo herdado da Marinha de Portugal para disciplinar a tripulação, sequestraram uma frota de navios e apontaram canhões para a cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Os marinheiros foram liderados por João Cândido Felisberto, filho de escravos, marinheiro de experiência internacional, admirado por marujos e oficiais. O episódio, que durou 4 dias, passou para a história como a Revolta da Chibata e terminou quando o presidente Hermes da Fonseca sancionou medidas para acabar com o castigo da chibata e um projeto para anistiar os condenados. Satisfeitos com o fim do castigo, os marinheiros entregaram os navios. A perseguição começou imediatamente contra todos os envolvidos, inclusive contra o líder João Cândido, que foi preso, torturado e internado em um manicômio. Após a prisão, o marinheiro João Cândido enfrentou uma violenta campanha difamatória. Com a fama de louco e perigoso, foi expulso da Marinha. Sem patente militar, João Cândido viveu como pescador. Vigiado pela polícia, morreu pobre, sem aposentadoria e ignorado pela história oficial da época. Sua anistia veio apenas em 2008, 98 anos após ter liderado a Revolta da Chibata. Conhecido como Almirante Negro, foi aclamado pelos historiadores como o primeiro herói brasileiro do século XX. Em 2010, quando se comemora o centenário da Revolta da Chibata, o marinheiro João Cândido dá nome ao maior petroleiro brasileiro. A gente comemora 100 anos da Revolta da Chibata, que foi protagonizada por João Cândido. Qual é a importância de se comemorar hoje esse marco histórico e esse personagem histórico? Todas as lutas travadas contra a opressão devem ser comemoradas. E acho que o João Cândido foi considerado, né, o primeiro herói do século XX, né, e acho que de forma justa. Eu acho que os historiadores fizeram justiça porque, de fato, foi uma grande batalha, um exemplo que deve ser seguido, né, porque nós sabemos que enquanto perdurar uma sociedade de opressão, de desigualdades, nós vamos precisar sempre de lutadores. Não que a história seja feita de heróis, mas porque as lutas verdadeiras, elas são feitas pelo povo. Mas eu acho que heróis como João Cândido deve ser relembrado, deve ser comemorado o seu centenário, né, porque foi um movimento extremamente importante. E foi um movimento de explorados contra exploradores. Último dia 12, no Fórum da Fazenda Pública, perante o juiz da Terceira Vara e do promotor do Ministério Público, a diretoria da APEUESP reafirmou sua defesa pela classificação dos professores por faixas na atribuição de aulas, preponderando o tempo de serviço e a habilitação, de acordo com o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases. Reafirmou também a atribuição de aulas centralizada nas delegacias regionais de ensino, além de indenização para os professores que sejam prejudicados na atribuição, exigência de nota mínima apenas para os professores da categoria O e ajustes no processo de atribuição, visando torná-lo mais organizado e justo. A APEUESP considera que a audiência foi importante para que juiz e promotor ficassem ainda mais esclarecidos sobre o processo de atribuição de aulas da rede estadual de ensino. A APEUESP se mantém alerta e avisa que, se persistirem o autoritarismo, ausência de negociação, arroxo salarial, assédio moral, avaliações excludentes, recusa em retirar as faltas dos prontuários e tantas outras demonstrações de descaso, o ano letivo de 2011 não terá início. O Educação na TV volta na próxima semana. Até lá.